Hoje eu vim falar com vocês um assunto muito interessante que eu tenho gostado muito e que na primeira vez que eu ouvi, confesso que eu fiquei um pouco meio assim, falei, nossa, que coisa estranha. Mas hoje em dia eu tenho tido cada vez mais experiências e cada experiência fantástica com os animais de poder e eu não podia deixar de vir aqui compartilhar com vocês, porque são experiências lindas e riquíssimas e que cada um de nós podemos ter, vocês podem ter, é só abrir o coração, fechar os olhos e sentir e estar ali com o seu animal de poder. Eu passei por uma experiência alguns anos atrás que foi muito linda. Eu estava me curando da minha ansiedade. Foi o que me alavancou com o meu despertar espiritual, porque eu comecei a fazer yoga, comecei a fazer meditação e a minha mediunidade começou a aflorar muito, muito, muito. E era algo que já estava meio estagnado desde a minha adolescência, porque eu tinha pedido que ficasse daquela forma, eu não aceitava. E aí, desde quando eu decidi me curar da minha ansiedade, minha não, porque ninguém tem isso. Desde quando eu decidi curar da ansiedade que eu sentia, e foi quando eu busquei métodos que realmente trariam resultados, que são meditação, yoga, tudo que eu via a respeito de assuntos mais holísticos que envolveria não somente o meu estado mental, o meu estado físico, mas a minha energia também, eu comecei a praticar no meu dia a dia. E as duas principais atividades foram essas, a meditação e o yoga. E naquela época, eu sempre depois do yoga, eu sentava para meditar, sentava em posição de lótus, fechava meus olhos e meditava. Um determinado dia, eu coloquei uma música para meditar e ela tinha sons da natureza, som de água, de floresta, mas era mais som de água. E aí, em determinado momento, eu entrei num estado meditativo tão profundo, que eu já me sentia e me via lá na natureza. Eu estava numa mata que ela era uma mata bem fechada, assim, eu recordo que eram só alguns raios de sol, assim, que passava por entre as árvores, por entre as folhas e galhos, e eu estava sentada no chão, meditando ali, e na minha frente tinha um riacho, assim, passava um riacho. De repente, eu ouvi chegando do meu lado, assim, direito, e no meu ouvido, assim, ela fez um barulho, tipo, fez um barulho assim com o nariz, com o focinho, de empurrando o ar para fora, assim, né? Meio que chamando a minha atenção de que ela estava aqui do meu lado. E eu observei que era uma onça. Hoje em dia, eu buscando na internet as imagens do que eu vi, eu fico na dúvida se foi uma onça ou se foi uma leoa, porque parecia muito uma onça, mas ela era parda. E quando eu vejo sobre onças que não são pintadas pardas, elas se parecem muito com... tem as feições parecidas com gato. E não tinha feição parecida com gato, era uma feição bem rude, assim, de um tigre, de uma onça, assim. E ela passou por mim e foi andando até o lago e tomou água. Chegou lá, tomou água e de lá ela olhou para mim. E ela ficou me olhando para mim e eu sentia muito forte, porque na época eu estava com muitas dores nos ombros, na nuca. Eu sentia que eu estava realmente me libertando de todas aquelas dores, de todas aquelas tensões que eu carregava durante anos na vida, por assumir determinadas funções e situações que você não quer, mas você vai e assume, e que muitas vezes te traz mais peso do que qualquer outra coisa. E eu sentia muito ainda aquele peso nos ombros, na nuca, e ali na meditação eu ficava trabalhando para relaxar meus ombros, para relaxar minha nuca. E quando ela terminou de beber água e me olhou, e ficou me olhando no fundo dos olhos, eu senti claramente como se ela tivesse me dizendo:
que é simples. Ela me dizia mentalmente, ela me dizia com o olhar. Não era nem mentalmente, era com o olhar. No olhar dela eu sentia ela me passando a informação de que você não precisa carregar peso. Olhe para mim, eu não carrego peso algum. Me observe, eu não carrego peso algum. E aí nesse momento ela começou a andar assim na minha frente, para a direita. E me olhando ainda, eu sentia que ela me passava a informação de que observe como é o meu andar. Observe como todos os músculos trabalham e funcionam em harmonia. Observe como eu não forço nada. Observe como eu estou em harmonia com o que eu tenho, com os meus músculos, com o corpo, com as pernas. Foi lindo, lindo, lindo. E eu fiquei observando, ela foi andando, eu me emociono. Ela foi andando assim para a direita até o momento que ela saiu do meu campo de visão. Eu não virei para ver. E quando ela foi quase saindo do meu campo de visão, assim, ela deu um pulo e eu senti que ela saiu correndo assim e foi para o meio da mata. Tiveram outras situações que eu tive encontro com essa onça ou leoa, que depois quando eu fui olhar as fotos hoje em dia, eu vi que se parece muito mais com a leoa, mas eu não sei, eu tenho uma intuição muito forte que foi uma onça, mas numa cor um tanto quanto diferente. Mas tiveram outras situações que ela veio também, e em outras meditações, e ela vinha e ela ficava me observando meditar. Ela observava o quanto eu já tinha progredido. E foi uma experiência riquíssima que eu trago aqui para vocês hoje no canal, porque quando eu vi falando sobre animais de poder e quando eu tive conhecimento a esse assunto, que os animais de poder são, quando nós nascemos, praticamente nós somos adotados por um animal, pela força de um animal da natureza. De acordo com as nossas forças, de acordo com, não as nossas forças, mas de acordo com o nosso desenvolvimento, de acordo com o que nós trazemos ali naquela encarnação, nós nos conectamos com a energia de um animal na natureza, que é o nosso animal de poder. E aí quando você observa e vai ver as explicações sobre o animal de poder, você fica maravilhado, porque você percebe o quanto é parecido com você, com o que você carrega ali naquela encarnação. Compartilho com vocês essa experiência que foi linda, riquíssima. Ainda vou trazer outros relatos sobre animais de poder, porque nós temos um que é o principal, mas nós podemos ter até outros quatro animais de poder. E eu consegui, em experiências que eu tive aqui e também experiências durante meditação, eu tive acesso a esses outros animais e tive visões desses outros animais também. Inclusive um deles eu fiquei bastante intrigada no momento da meditação, mas deixo aqui a curiosidade para vocês, porque foi um animal que eu nunca imaginava que eu teria como animal de poder. Mas, cliquem no curtir se gostaram desse vídeo, deixem seus comentários aqui, as pessoas que já conhecem seu animal de poder, aqueles que ainda não conhecem, aqueles que nunca ouviram falar desses assuntos, sugiro que vocês busquem mais, porque é algo fantástico, maravilhoso, faz parte da nossa existência aqui no planeta Terra e nos contribui, nos auxilia muito a partir do momento que estamos abertos e que estamos conectados com essa energia desse nosso animal de poder. Espero que vocês tenham gostado. Muita paz, muito amor no coração. Um abraço e até o próximo vídeo.